Olá, gente! Começa agora o nosso Band Empresarial. Primeiro, agradecer a audiência de vocês e a todos os nossos patrocinadores. Estamos aqui em Sauípe, no 16º Encontro dos Revendedores de Combustíveis. Um evento que vai ter muito assunto interessante do mercado de combustíveis. Venha comigo que vocês vão gostar. Band Empresarial aqui do 16º Encontro de Revendedores de Combustíveis, um evento organizado, todo muito bem feito, e a pessoa por detrás disso tudo está aqui com a gente, meu querido amigo Walter Thanos, presidente do Sind Combustíveis. Amigo, prazer estar com você aqui em nosso Band Empresarial. Azevedo, o prazer é nosso. Eu só vou te fazer a questão. Esse evento se deve ao envolvimento de toda uma diretoria, ao apoio de uma diretoria, ao engajamento dos funcionários, né? E, acima de tudo, dos patrocinadores que estão hoje aqui. Nós tivemos fila de espera, tivemos 3 patrocinadores que queriam entrar no evento, infelizmente. Que bacana, viu? Mas prova, de alguma forma, a relevância do setor, né, Walter? E aí, me passa um pouquinho para o nosso telespectador, como é que está o Sind Combustíveis em números, né? E esse setor como um todo. Esse setor ele é muito respeitado e tem uma função muito importante para o desenvolvimento do estado da Bahia. Você não desenvolve nenhum município se você não tiver um posto de combustível, se você não tiver combustível. Verdade. Você não consegue criar hospital, escola e segurança se você não tiver a arrecadação do ICMS, que é gerado pelo posto de combustível. Nós somos responsáveis por aproximadamente 28% da arrecadação do ICMS do estado da Bahia. Nossa. Já fomos por mais, nós já tivemos na faixa de 30% a 32%, hoje estamos com 28%. Isso significa que em algum momento as outras atividades cresceram, ganharam pujança, e ao mesmo tempo significa um assunto que preocupa muito, acende um sinal de alerta, que é a atuação do crime organizado no nosso segmento. Vim falando em algumas palestras aí, algumas pessoas, sinal, palestras maravilhosas, pessoas com conteúdo impressionante, fiquei muito... E trazendo uma linguagem, por mais técnica que seja, mas de alguma forma entendível, não é isso? Eu achei muito interessante. E foi dito também pelo Schneider exatamente sobre isso, ou seja, a questão da marginalização, vamos colocar assim, né? Do setor por conta de alguns que estão fazendo uso. De que forma? Olha, como eu falei na minha fala inicial, na abertura do evento, não é responsabilidade do evento, do empresário, nem do cidadão, e combater as organizações criminosas. Claro que não. Isso compete ao poder público, ao judiciário, à nossa polícia, a quem eu faço um agradecimento aqui de público, ao secretário de Segurança Pública da Bahia, pelo atendimento, pela presteza dele, certo? Em ouvir as demandas. Ou seja, essa é uma responsabilidade dos poderes públicos e não da iniciativa privada nem do cidadão comum. Esperamos que eles ajam, tenho certeza que vão agir, tenho certeza que eles já estão agindo, né? E a sociedade espera que essa mancha saia do nosso segmento. Bom, me fala um pouquinho sobre essa questão da Bahia em relação ao Brasil, a posição nossa Bahia, que a gente tanto defende, né, em relação aqui, principalmente no Band Empresarial, mas como é que nós estamos posicionados, como é que estão nossos empresários, como é que está essa parceria até que você falou entre o público e o privado? Olha, a Bahia tem um hábito de fazer, esse é o 16º Encontro de Revendedores do Nordeste. Essa é uma marca da Bahia, nasceu por Gabriel Benigno, quando ele era presidente do sindicato da Bahia, ele criou essa marca, nós fizemos o primeiro encontro de revendedores do Nordeste. Foi um desafio grande na época, como continua sendo até hoje, mas nós criamos uma marca e mudamos a maneira de fazer os eventos da nossa federação. Nós somos eventos hoje pautados por pautas que atendam a todo o interesse da sociedade. Perfeito. E trazendo as autoridades para nós podermos interagir com elas nos ouvirem e nós ouvirmos elas. Então, eu acho que isso é uma grande vitória do Sindicato da Bahia. Nós representamos 3.700 postos de combustíveis instalados em nosso estado. Temos aproximadamente 1.500 associados. Nossa. É um número bastante significativo. E temos
seguindo a sua pergunta, nós temos um destaque a dar. A Bahia é pioneira em ter empresários de postos de combustível que saiu do estado e foi operar em outros estados. Ou seja, caminho inverso do que tanto acontece aqui, né? Ou seja, exatamente. Em vez de importar, nós exportamos. Exatamente. A Bahia, hoje nós temos empresários operando no Pará, no Amazonas, em Alagoas, em Sergipe, no Ceará, na Paraíba. Nos grandes estados do Brasil, hoje a Bahia está presente com empresários locais. Estive aqui com o Tiago da Petro Bahia e ele já ocupando uma posição bastante expressiva num processo, inclusive, discutido aqui, de sucessão familiar, mas Tiago, pessoa nova, e também já ocupando aí, acho que se me engano, o 7º lugar, Walter. Hoje a Petro Bahia ocupa o 7º lugar entre as distribuidoras do Brasil. Não é da Bahia, não. É do Brasil. Isso é um feito de uma família que veio de origem de posto de combustível. Então isso nos orgulha. E temos também a 4ª empresa do Brasil, que é a baiana, que é a Larco, de Paulo Evangelista. Paulo Evangelista. Certo? Então esse é o destaque da Bahia no nosso segmento. E eu destaco sempre, a Bahia é um dos poucos estados da federação que tem o prazer de dizer, temos grandes empresários do poço ao posto, ou seja, da perfuração ao produto final chegando ao consumidor. Walter, e em relação a essa parceria com o público? Sem dúvida nenhuma, tributações, arrecadação, você cita aí, inclusive, a representatividade do setor, mas como é que está o público nisso? Ajudando nesse sentido, porque a gente aqui coloca também porque precisa ser visto. Muitas vezes, determinados segmentos é visto pela sociedade de uma maneira equivocada, como se fosse culpa do empresário estar fazendo aquilo. Muitas vezes é apenas obrigatoriedade, inclusive, né? Eu costumo dizer, e eu acho que a sociedade mudou o entendimento, graças a vocês da imprensa, que levam as informações verdadeiras para a sociedade. É importante nós esclarecermos a sociedade em cima da verdade, porque só a verdade constrói um futuro brilhante, só a sociedade constrói um futuro digno. E o que é que você tem? Você tem um produto que é extremamente tributado. Você pega até com a reforma que está vindo aí, com a reforma tributária que está vindo, combustível continuará sendo taxado numa taxa num percentual bastante elevado. O revendedor final, quando ele fica de margem bruta, ele consegue em mais de 10%. Esse dado não é meu não, esse dado é da Agência Nacional do Petróleo. Então, o revendedor, ele é no máximo responsável pela formação de 10% desse preço. Com esse 10% ele tem que pagar o transporte, ele tem que pagar o IPTU, ele tem que pagar o salário dos funcionários dele, os encargos, a energia e todos os elementos de custo que faz com que essa estrutura funcione. Impressionante. Desafios. A gente está aí no mundo hoje tendo um holofote muito grande em relação com o carro elétrico. Como é que fica, nesse caso específico, os empresários do combustível, que é teoricamente uma substituição? Eu entendo que não vai ter uma substituição. A matriz energética, ela está mudando. Isso é uma realidade. E não volta atrás dessa mudança. Eu acredito que nós vamos conviver ainda por um longo tempo com os 2 ou 3 modelos de mobilização. Você vai ter o carro elétrico, você vai ter o carro híbrido e vai continuar tendo de combustão como temos hoje. Agora, isso incomoda? Como revendedor, não. Como sociedade é uma evolução, eu vejo como é uma evolução e que não adianta você ir de encontro a ela, porque ela vai permanecer, ela veio para ficar. A mudança veio para ficar. Perfeito. Uber, táxi e aí essa provocação, todos vivem aí e convivem. Mas, Walter, primeiro, terminando essa nossa conversa, que você faça suas considerações finais, mas não posso deixar de parabenizar, estou muito impressionado com o evento, muito impressionado com a sua dinâmica em conseguir arregimentar e trazer tantas pessoas aqui que contribuem com o setor, contribuem com a Bahia, contribuem com o Brasil, né? E de alguma forma isso passa muito pela liderança. É evidente que é feito com muitas mãos, mas a liderança faz parte disso e deixo aqui meus parabéns e que esse possa se repetir muitas vezes aí o 16º, 30º evento como esse. Eu gostaria primeiro de agradecer ao revendedor, né? Que a essência desse encontro é trazer o revendedor. Nós tivemos 350 apartamentos, fechamos com o hotel, todos vendidos, tivemos fila de espera, isso demonstra o sucesso do evento. Gostaria de fazer um agradecimento à minha diretoria, que me apoiou bastante nesse evento.
Um agradecimento especial ao nosso governador do estado, que esteve aqui presente. Verdade, com os seus secretários. Ele trouxe 7 secretários e 2 diretores de empresas, demonstrando a importância do nosso segmento para a sociedade baiana. E, acima de tudo, fazer um agradecimento especial aos patrocinadores e à imprensa, porque sem vocês e sem os patrocinadores, o evento não existiria. E sem vocês, isso não chegaria ao conhecimento da sociedade. Banda Empresarial, de volta aqui e agora tendo o prazer de receber um amigo, Marcelo Lila, vice-presidente de Relações Institucionais da Selen, e que está aqui nesse ambiente de muita discussão sobre economia renovável e tudo mais, né, Marcelo? Verdade. Prazer estar aqui com vocês, Azevedo. Grande prazer de novo, né? Exatamente, logo quando você estava chegando, não foi? Exatamente. E a gente, eu posso dizer que um dos primeiros lugares onde a gente falou sobre esse projeto, que a gente vai falar daqui a pouco, foi exatamente aqui no Banda Empresarial. Então, um prazer retornar aqui e dar uma atualizada, né? Falar um pouquinho de como é que estão as coisas. Perfeito. E aí, vamos para desse assunto que a gente está falando, acho que foi aqui mesmo que Marcelo pegou e declarou que havia um investimento bastante interessante, algo em torno de 3 bi de dólares na época, que ia ser implantado. E agora já começam essas entregas a acontecer, iniciando esse processo, né, Marcelo? Perfeito. Quando a gente conversou, a gente estava falando em 2,5 bi de dólar. Hoje, os números revisados apontam para 3 bi de dólar, que dá aí 15 a 18 bilhões de reais, né, dependendo da cotação do dólar. É verdade, que está nos assustando um pouco. Tem uma subidinha recentemente, né? Mas continua sendo um projeto muito grande e o Mubadala, que é o fundo, que é o nosso acionista da Selen, e que encarou esse projeto como um projeto muito interessante, ele já imagina replicar esse módulo, vamos chamar assim, de 3 bi, em 5 vezes no futuro, nas próximas décadas. Então, ele prevê que esse módulo que nós estamos falando, porque a gente entra em detalhes sobre ele poderá ter investimentos replicados em mais 4. Portanto, a gente estaria falando, no longo prazo, de 15 bilhões de dólares de investimento em combustível renovável, em combustível de aviação renovável, em diesel renovável. Que chamado SAF, né? Que estão titulando muito SAF, né? SAF é a abreviatura do nome em inglês, que é Sustainable Aviation Fuel, que é o combustível de aviação sustentável. Como é que está isso, Marcelo? Me diga aí qual foram esses passos, é um longo caminho que você vem traçando aí, brigando para isso poder acontecer, e está se vendo aí também o governo do estado vindo, olhando isso com mais carinho, que é fundamental para a coisa poder acontecer, né? Exatamente. Algumas coisas muito importantes aconteceram. Só para dar uma recapitulada, um overview, esse é um investimento de 3 bilhões, envolve o plantio de uma planta brasileira chamada macaúba. Perfeito. O cultivo dessa planta, ela é um coco muito parecido com o dendê, e você colhe esse fruto dela, esmaga ele e retira o óleo. Desse óleo é feito o diesel verde ou o combustível de aviação, querosene verde, vamos chamar assim, né? Então, esse projeto são 180 mil hectares de área plantada, que serão plantadas para cultivar esse produto. Esse plantio deve ocorrer entre Bahia e Minas, para esse módulo que a gente está falando, né? Nós já estamos na fase de engenharia final da unidade da biorefinaria. Essa biorefinaria será em Mataripe, do lado da refinaria de Mataripe. Eu acho que no ano que vem a gente deve começar, se tudo caminhar bem, nós começaremos a construir ano que vem. E é um investimento aí também só na refinaria de 1,2 bilhões de dólares. Então, desses 3 bi, 1,2 está na refinaria. O restante vai para terras, processos, tecnologia. Só investimento em inovação é 1 bilhão e meio de reais em inovação, porque esse processo que a gente vai fazer tem coisas que são bem novas, bem recentes, né? Nós já adquirimos uma área no norte de Minas e estamos montando lá o AgriPark, que é um centro de tecnologia de mudas. Vamos produzir 10 milhões de mudas por ano para exatamente abastecer essas fazendas, que serão parte delas próprias e parte delas de terceiros, onde a gente vai comprar a produção. Aliás, 20% desses 180 mil hectares serão dedicados à agricultura familiar e à agricultura de pequenos produtores. Que maravilha, gerando atividade para essas famílias que lá estão, isso para mim é um ponto fundamental. E, de novo, aí vem a pergunta, onde estamos nesse momento? Onde é que estamos nesse momento e o que é que você tem tido de apoio governamental? Porque eu vejo também um movimento muito grande nisso. Importantíssimo. Do ponto de vista de governo, o governo está bastante envolvido, interessado,
com a disputa protagonista nessa atração desse investimento para a Bahia, né? Boa parte desse investimento será efetivamente na Bahia. E o governo, não só para esse projeto, mas para a atração de investimentos em biocombustíveis, de um modo geral, o governo criou um arcabouço jurídico chamado Protener, uma PL que está em tramitação na Assembleia Legislativa. E esse arcabouço jurídico, ele dá condições jurídicas, fundiárias, tributárias e logísticas. Maravilha. Oferece um ambiente, né, um ecossistema que vai fazer com que a Bahia, muito provavelmente, se diferencie como um espaço competitivo para a produção de biocombustíveis no Brasil. Então, eu acredito que mais 30, 60 dias esse PL já deve ser aprovado, está em regime de urgência na Assembleia Legislativa. A gente acha que nesse prazo a gente tem a aprovação desse PL. Esse PL vai ser muito importante para o Estado. Falo isso muito mais como baiano do que como... Não, tenho certeza. Do que como o executivo da Selen, né? Porque acho que vai ser bom para o projeto da Selen, mas vai ser bom para uma série de outros projetos que virão em seguida. E o projeto da Selen não é suficiente para fazer a transição energética que nós precisamos. Então, do ponto de vista de governo, eu acho que está muito bem encaminhado. Do ponto de vista de cronograma de produção, nós estamos já na fase final de aquisição da primeira fazenda modelo, que será na Bahia. Não posso entrar muito mais em detalhe, porque ainda estamos com alguns detalhes de negociação, mas essa primeira fazenda ainda é uma fazenda de em torno de 4 mil, 5 mil hectares. Para o tamanho do projeto ela é pequena, mas ela vai servir de modelo de tudo que a gente vai implantar lá para ser replicado, tanto nas outras fazendas de propriedade da própria Acelen, quanto nas fazendas de parceiros. Um MVPzinho que vai... Exatamente. Não é? Exatamente. Ô Marcelo, mas é fato, está na imprensa aí rodando a notícia de que existe negociação de novo entre a refinaria e Petrobras e tudo mais. Não muda em nada em relação a esse plano que está sendo montado. Não muda em nada. A Selen, quando foi criada, ela foi criada com o objetivo de ser protagonista na transição energética brasileira. O entendimento dos acionistas é de que o investimento na refinaria aceleraria esse processo de investimento na transição energética. Então, sob esse aspecto, a refinaria de Mataripe cumpriu o seu papel de ser o berço, né, da criação desse projeto de produção de combustíveis renováveis. Cumprido o papel e havendo a possibilidade dessa negociação, continuaremos com esse investimento aqui de 3 bilhões. E como eu comentei no início, esse investimento de 3 bilhões, no médio prazo, em alguns anos, algumas décadas talvez, ele se transformará muito provavelmente, ou pelo menos a intenção do fundo Mubadala é que ele se transforme em investimento 5 vezes esse módulo de 3 bilhões, portanto 15 bilhões. Que boa notícia porque dá-se continuidade, houve esse temor de alguma forma e sem dúvida nenhuma eu vejo como sendo um business. E aí, recentemente eu estava entrevistando o pessoal da Prima, que fez a retrofit do Grupo à Tarde ali, onde era o Grupo à Tarde lá em cima, e eles diziam, não, mas isso aqui foi feito inclusive olhando Baixios, que é um novo destino que ele quer fazer. Então, isso fica mais ou menos a mesma coisa, né? É uma boa comparação, mais ou menos a mesma coisa mesmo, né? Nós fizemos na refinaria até hoje mais de 2 bilhões de reais de investimento. Então, nós modernizamos a refinaria, batemos recorde de produção de diesel, produção de gasolina, produção de bunker oil, que é o combustível de navio. Melhoramos boa parte dos indicadores ambientais, né? Melhoramos consumo de energia, consumo de água, consumo emissão de resíduos, emissão de CO2, tudo isso, os números que a gente construiu foram números muito positivos a partir desse investimento de 2 bilhões que nós fizemos. E fica o compromisso da Petrobras de dar continuidade desses bons números, né? A gente pegou uma refinaria que precisava de alguns investimentos, fizemos eles sobre esse aspecto, aceleramos esse investimento, né? E a gente tem certeza que a gente tem um ativo hoje mais confiável, ambientalmente melhor e mais produtivo. Então isso sem dúvida nenhuma, é um ativo que pode ser interessante para o futuro, para quem quer que venha operar com ele, sejamos nós mesmos ou um comprador.
Querido Marcelo, espero poder estar aqui, voltar a conversar com você e que você venha trazendo exatamente isso que a gente fala. Bahia sendo protagonista, baiano sendo protagonista e fazendo entrega. Veja que ele veio aqui no programa um tempo atrás falar sobre isso e está aqui já começando a fazer as suas entregas. Obrigado por sua visita de novo aqui ao nosso Band Empresarial e vamos aproveitar essa convenção que está muito boa. Azevedo, eu que agradeço muito aí mais uma vez a parceria com você, um amigo de muitas décadas, né? E só para finalizar, que eu acho que esse projeto é muito interessante, mas ele tem um componente que talvez seja o mais importante para a Bahia. Ele é um projeto que pode gerar 90 mil empregos na cadeia produtiva. Então, ele é muito significativo em relação à geração de renda e emprego, né? E ele também, nas unidades onde essas fazendas pequenas e produtores familiares irão produzir, o potencial dele de aumento de renda dessas famílias vai ser muito grande. A gente vai ter uma possibilidade de mudar o IDH dessas regiões. Então esse é o legado que eu acho que esse projeto vai deixar mais significativo na área social, além da questão de produção de biocombustível. E você permanece com essa família locada lá no local dela, né? Que tem todo esse... E com bem-estar social, fazendo uma renda digna, eu acho que vai ser muito bom para a Bahia. Ufa! Parando um pouquinho para beber uma água, porque depois de uma entrevista dessa maravilhosa com duas pessoas que realmente trazem muita informação a esse mundo dos combustíveis. Mas a gente volta já já com mais entrevistas. Estamos de volta aqui dentro do 6º encontro de revendedores de combustíveis, aqui patrocinado pelo Sindicombustíveis, aqui em Sauípe. Venha com a gente. Band Empresarial, e aqui tendo a honra de ter como entrevistado aqui no 16º evento, encontro de revendedores de combustíveis, a gente tendo aqui eu o conheço como o empresário Paulo Guedes. Muita gente pode conhecer como o ex-ministro. Paulo Guedes, prazer estar com você aqui em nosso Band Empresarial. Prazer estar aqui na Bahia com você, Azevedo, aqui na Costa do Sauípe, para um evento com um setor tão importante como esse de combustíveis, né? Então, esse evento dos revendedores de combustíveis no Nordeste, eu agradeço muito ao presidente Walter Thanos pelo convite, foi muito agradável, é sempre muito bom vir para cá e vamos embora, vamos para o evento, vamos tentar que as pessoas entendam um pouco essa confusão que parece que está no mundo, depois a gente faz um zoom para o nosso Brasil e para o setor. Perfeito, e o setor extremamente importante que movimenta valores expressivos e que de alguma forma tem que ter de alguma socialização do que eles estão fazendo, do que se faz, né? Sempre decisivo, não é? Porque o Brasil roda em cima dos combustíveis, são 80%, 90% do transporte brasileiro é feito justamente em cima dos combustíveis, mas agora mais importante ainda, porque nós vamos entrar numa fase de transição energética. Perfeito. O mundo vai começar a fazer essa mudança. E nós vamos abordar os principais problemas. Primeiro tem a economia paralela, a economia informal, os combustíveis informais, depois tem os aspectos tributários e finalmente esse desafio e essa oportunidade que é a transição energética. Tributação é uma coisa que tem que se atacar para poder a gente ter esse projeto mais rápido poder acontecer. O Brasil tem a energia barata e vai fazer essa transição para energia limpa também. E os combustíveis no mundo inteiro vão fazer essa transição, mas a transição vai ser feita de forma que a economia mundial possa acomodar. Então, os impostos são uma matéria crítica nisso. Nós, por exemplo, reduzimos impostos exatamente para que o Brasil possa continuar num ritmo de crescimento e esse crescimento seja justamente possível para que a transição energética aconteça sem derrubar a economia. Por fim, podemos esperar um 2025, 2026 de que forma, Paulo Guedes? Bom, isso eu vou perguntar para tu. A inflação está subindo ou está caindo? O juros subindo ou caindo? Privatizações andando ou parado?
O resultado financeiro das estatais, melhorando ou piorando? Bom, vocês que falaram, eu não falei nada, certo? Então pronto, então vamos embora, vamos para a pessoa. Band Empresarial, e aqui eu como empresário entrei na parte de comunicação, me esmerei muito no Boechat. E agora estou fazendo meu MBA, porque comecei a olhar muito o Rodolfo Schneider. E é o prazer imenso estar aqui no Band Empresarial com essa pessoa que hoje é diretor de conteúdo da Band, aqui no nosso evento do 6º Encontro dos Revendedores. Prazer imenso estar com você aqui, Rodolfo. O prazer é meu, prazer imenso. É óbvio que você dá um downgrade depois de ter se inspirado no Boechat. Meu sonho é um dia chegar ali perto do pé dele, né? Tendo tido ele como um grande professor. Mas é uma alegria muito grande estar aqui no programa, saber o quanto que vocês também puderam absorver da experiência, da inteligência do ex-ministro Paulo Guedes. E também está na Bahia, né? Um estado que eu tenho um carinho muito grande, tenho família, conheço bastante. E num evento como esse, que é um evento fundamental, quando você olha para esse setor de combustíveis no país, o setor que movimenta o país, o setor que representa boa parte da arrecadação também de tributos, de impostos no país, e que tem muita coisa ainda a ser discutida, implementada, muito crime ainda acontecendo nessa área. Verdade, foi uma coisa muito citada aqui. E se a gente realmente não olhar para isso com seriedade, fazendo força-tarefa, quando o crime organizado está entrando cada vez mais, essa é uma questão que vai cada vez mais ganhar uma relevância na sociedade de uma forma geral também. Rodolfo, aproveitando aí um pouquinho do que Paulo Guedes falou, um pouquinho do que a gente fala aí de transição, mas queria muito que você falasse com relação ao cenário. Como é que você está vendo, você que participa tão intensamente em olhar o cenário econômico, as transições políticas que acontecem, o que é que você poderia nos trazer assim de insight? Eu acho que assim, a gente tem alguns dados positivos, como na questão do emprego, como a economia que deve terminar o ano perto dos 3% de crescimento, mas por outro lado, ninguém consegue negar que a gente tem uma preocupação muito grande quando a gente olha, por exemplo, para a meta fiscal, né, para a dificuldade que o governo tem de cortar gastos, para a dificuldade que o governo tem de discutir uma reforma administrativa. Aliás, não é só esse governo, nenhum governo consegue discutir a redução do Estado de uma forma geral, a eficiência do Estado de uma forma geral. Então acho que a gente tem sim no momento alguns dados a comemorar, mas se a gente não ajustar o prumo, a gente já viu esse filme lá atrás, porque aí a gente acelerando o trem sem ajustar o que tem que ajustar e ele pode acabar batendo no poste na frente, como a gente viveu lá atrás, aquela época de 2013, por exemplo. Verdade. Então, eu acho que a gente precisa realmente discutir com muita seriedade esse cenário nosso fiscal para dar essa credibilidade, essa segurança jurídica e esse ambiente favorável aos investimentos no Brasil. Rodolfo, agradecer, sei que você está aí corrido aí com o tempo, mas por fim, suas considerações finais, dizer para você que a gente tá junto aqui. Esse é um programa que a gente faz com a Band, que é esse canal tão maravilhoso, voltado para a economia baiana, tentando levar de alguma forma, dizer que a gente faz coisas legais e ver um cenário como esse mais abrangente. O que eu queria que você dissesse é o seguinte: como é que você vê a Bahia nesse cenário? A Bahia é apaixonante, é um estado que tem suas riquezas para o turismo, para as belezas naturais, mas tem produção, tem criatividade, tem um povo muito aguerrido, e é muito bom ver um programa que se volta para o empresário, que se volta para o empresariado, para as suas dores, né, para o que ele precisa no dia a dia para poder, sem as amarras, conseguir produzir, gerar emprego, gerar impostos e fazer o país crescer. Então parabéns pelo programa, continuem assim, dando voz para essas pessoas que ajudam o país a movimentar essa grande máquina aí. Pois é, gente, e assim encerra o nosso Band Empresarial, direto aqui de Sauípe, no 16º Encontro de Revendedores de Combustíveis. Mas lembrando, terça-feira que vem, estamos de volta na Band e também no YouTube. Agradecer aos patrocinadores e, é claro, a sua audiência. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.